Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de julho de 2025. O que significa para a Ucrânia o fim da parceria Rússia-Irã? Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Convido todos a darem um like, tenho certeza que vocês vão gostar, é claro, dá o like se gostar e compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A parceria da Rússia com o Irã terminou. Putin perde humilhantemente um fornecedor de drones, os famosos drones Shahed, drones suicidas. Essa parceria acabou. Putin, há um consenso após essa guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, não apenas para a República Islâmica, mas também para a Rússia, que não conseguiu socorrer seu aliado e perdeu um fornecedor de drones essenciais. Essa visão, ela distorce profundamente as prioridades do ditador da Rússia, que governa lá do Kremlin. Vladimir Putin, quanto ao cronograma em que ele conduz a sua política externa. As ambições de Putin de restaurar o status da Rússia como potência no Oriente Médio fracassaram. A perda do presidente Bashar al-Assad na Síria foi um duro golpe. Sua omissão em ajudar o Irã, com quem um acordo estratégico de 20 anos havia sido assinado recentemente, foi humilhante. No entanto, um ano atrás, isso poderia ter prejudicado significativamente os esforços de Moscou na guerra contra a Ucrânia. Mas agora, aqueles que têm assento no Kremlin e estão ocupando a Ucrânia, eles estão produzindo suas próprias versões de drones Shahed do Irã. Eles copiaram. Você vê como a Rússia está tão ruim que ela teve que copiar. O míssil Shahed está produzindo, é um míssil sem muita tecnologia, ou talvez nenhuma tecnologia, que é um míssil tipicamente, não é um míssil, não, perdão, é um drone. O drone Shahed é um drone suicida. Basicamente ele é isso. O mais importante agora é entender como tudo se encaixa na visão de mundo e nas prioridades do ditador da Rússia. Para ele, a destruição do Estado ucraniano está muito acima de quaisquer outros objetivos de política externa, inclusive no Oriente Médio. Nessa perspectiva, o ataque dos Estados Unidos da América e de Israel ao Irã favoreceu a Rússia. De forma mais ampla, a eclosão de uma nova guerra no Oriente Médio desviou a atenção, os recursos e a energia política da Ucrânia, deixando Putin com mais margem de manobra. Apesar de que, no teatro de operações, em todas as linhas de frente, eles estão sendo derrotados. Não conseguem avançar e tampouco romper nenhuma posição ucraniana em todo o teatro de operações de mais de 1.200 quilômetros. Recentemente, na cúpula da OTAN, o principal compromisso de aumentar os gastos com defesa, os países acordaram 5%, mas não houve muita briga, muita pressão, porque ninguém queria irritar Donald Trump durante sua viagem, entre aspas, triunfal. Em última análise, Israel só conseguiu repelir ataques de mísseis iranianos gastando uma parcela significativa de seus estoques de defesa aérea, bem como com a ajuda dos Estados Unidos, que utilizaram sistemas navais, ou seja, os Estados Unidos usaram. O que são esses sistemas navais? É a frota naval norte-americana na região, que com seus caças ajudaram a
Israel a destruir mísseis e a destruir drones e também a bombardear o Irã. Os Estados Unidos só puderam participar da luta depois de se certificarem de que possuíam baterias Patriot suficientes para proteger suas bases na região, segundo informações. E eles tinham e têm esses sistemas Patriot suficientes na região, já há muito tempo. Não é nenhuma coisa nova. A ameaça diminuiu por um tempo, mas o Pentágono é obrigado a partir do fato de que a guerra pode recomeçar, o que significa que ainda mais defesa aérea será necessária. Isso significa menos ajuda para a Ucrânia, como nós vimos nos cortes no vídeo anterior que foram feitos para a Ucrânia. Isso, com certeza, é por causa da guerra no Oriente Médio, que parou, mas poderá retornar. Mas que, na minha visão, os Estados Unidos e Israel têm munição suficiente para parar. Tem muito mais do que aqueles 30 mísseis que estavam na Polônia para serem entregues para a Ucrânia e foram proibidos por Donald Trump de entregar para a Ucrânia porque ele queria mandá-los para o Oriente Médio. Esses 30 mísseis não fariam diferença. Para a Ucrânia, fazem diferença. Donald Trump, por sua vez, em resposta aos pedidos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por novas baterias Patriot, prometeu ver o que pode ser feito. E acrescentou que esses Patriots são difíceis de obter, porque também precisamos deles. Nós os fornecemos a Israel, isso é o que importa para Putin. Aqueles que vão para Israel, que Putin não está lutando em Israel, Putin está lutando na Ucrânia. Afinal, é esta guerra que definirá o legado histórico de Putin, que está perdendo. Por enquanto, o legado histórico dele é muito ruim. Ele vê isso no contexto da construção secular do Império Russo, que ele planeja e ele quer que aconteça. Ele quer a volta do Império Russo. De todos aqueles estados que estão fora hoje e estão na Europa, ele quer vê-los pendurados de novo e ajoelhados sob a ameaça das baionetas do Kremlin e sob o seu comando genocida. Para o ditador da Rússia, a própria existência da Ucrânia é um desafio e a devolução de seus recursos humanos, econômicos e militares. A mãe Rússia, como ele mesmo se denomina. Assim como a rainha Catarina dizia frequentemente, eu sou a Rússia. E toda a corte imperial de Moscou curvava-se a ela. O povo curvava-se a ela. E quando ela passava, o povo comum, os pobres, os remediados, que não eram da nobreza, chamavam ela a mãe, a nossa mãe, a nossa mãe. Ela era a própria encarnação da mãe russa. Rússia, mãe Rússia. É isso que Putin está imitando e ele quer fazer. É precisamente por isso que o ditador ficou tão irritado com a intenção da Ucrânia de assinar um acordo comercial com a União Europeia em 2013, quando a Ucrânia ficou sem interceptadores de defesa aérea. A aviação russa, ainda perigosa em sua escala e capacidades, ele espera poderá restabelecer superioridade aérea sobre o país pela primeira vez, que hoje ele não tem superioridade aérea. A impunidade com que as aeronaves israelenses operaram sobre o Irã é um lembrete oportuno de que aguarda a Ucrânia. É isso que ele espera. É isso que ele pediu para o Donald Trump. Para Donald Trump cortar a ajuda, assim o que ele tem de munição antiaérea será esgotado, e aí quem dominará nos ares, segundo a visão do ditador da Rússia, serão as aeronaves de guerra russas. Isso será um colapso catastrófico se acontecer quando as tropas forem forçadas a se render, as tropas ucranianas, sob os bombardeios massivos russos. Isso, na minha opinião, é um sonho de Putin, não vai acontecer, porque a ajuda europeia está indo, existem muitas baterias e muitos mísseis sendo dirigidos para a Ucrânia pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra também. No caso da Inglaterra, leia-se Reino Unido. Então isso não vai acontecer. E o ditador da Rússia se acha mais forte que a Europa,
Mas hoje o exército dele está fraco, debilitado e não consegue avançar no teatro de operações. Se fosse talvez há um ano atrás, 2 anos atrás, ele estava com mais força. Hoje, apesar da superioridade aérea em número maior, né, ele não consegue avançar no teatro de operações. Ele não é melhor que o exército ucraniano, aliás, é pior. Está longe de ser o segundo maior exército do mundo. Então, na minha análise, essa é a visão do ditador da Rússia. Mas ele tem essa visão, ele acha que pode acontecer justamente por causa dessa grande ajuda, essa mão que o Donald Trump deu para ele, que está suspendendo e não vai fornecer mais nenhum pacote novo para a Ucrânia, como ele mesmo já disse. Isso que estava sendo fornecido ainda na época do ex-presidente Joe Biden. Tempos difíceis, tempos de traição. O mal está à solta, mas o mal será dominado porque o bem sempre vence. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Muita bênção para os dois países. Inscrevam-se no canal, porque aqui você viu a verdade.